Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês e hoje com o Rick Calvo, o grande Rick aqui nos comentários. Começamos aí com a visita do Maduro ao Brasil, primeira visita oficial desde o governo Dilma. E foi muito criticado, não à toa, né? Venezuela aí apresentando vários problemas socioeconômicos, vários problemas de restrições de liberdade, vários problemas com a imprensa e um governo muito alinhado com o governo petista. E quando eu falo do Maduro lá em casa, Rick, a minha cadelinha ela já se esconde, tem medo. Os caras estão comendo cachorro lá, Rick, muito sério. Eu acho que foi um tiro no pé do governo Lula, não tinha clima para isso, ainda mais com o pé de guerra que está vivendo com o Congresso aí para passar algumas pautas muito importantes, sofrendo algumas derrotas importantes para a sua política de governo, então sofrendo muito com isso. E não sei, Rick, você já conhece algum venezuelano que está por aqui ou não? Conheço vários. E daí que eles falam? Ah, a galera tá ligada, né? É, muita fome lá, dificuldade pra conseguir as coisas. Problema enorme, né? Eu vi. Problema enorme. Pra quem é pobre, né? Pra quem é rico tá bom. Não, até Rick, eu tenho médico que veio para cá, fala que é É, um caos lá. Perda da moeda, né? Do poder de compra da sim. moeda, terrível. E é um problema enorme, não queremos. Eu lembro que na eleição teve uma briga enorme com essa questão, né? O Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Venezuela. E nós não percebemos, né? Na Venezuela eles contam que foi muito sutil, eles não percebiam que foi degradando, foi ficando ruim. E depois, quando viram, foi virando um caos, não tinha saída, é o mesmo governo, né? Então, é um caso muito sério, um tiro enorme do governo Lula trazer Maduro agora, mas, por outro lado, muito dentro da política que ele está tentando trazer, que é conseguir ter um governo um pouco mais amplo na sua política mundial, né, na política externa. Brasil não deve assinar acordo Mercosul com a União Europeia se não houver alguns ajustes, segundo Lula. Na terça-feira houve uma reunião entre presidentes de vários países aqui na América do Sul e o governo Lula tem defendido fazer alguns ajustes nesse acordo do Mercosul com a União Europeia e muito porque ele acha que deve ter algumas proteções, né? Ele tem que alterar para proteger um pouco as pequenas e médias empresas. Então, nós poderemos ver alguns ajustes ou talvez um lobby para que isso ocorra. Senão, o Brasil talvez não entre no acordo, e o Brasil não entrando no acordo é um acordo que não deve vingar. O Brasil hoje é mais de 50% do PIB da América do Sul, então um acordo sem o Brasil não tem muito valor. E o BOFA também revisou o aumento do PIB nesse ano, saindo talvez de 0,8, 0,9, que era a projeção inicial, e aumentando aí para 2,3. Então podemos ver o PIB num patamar diferenciado, pegando carona no PIB que teve o ano passado. Por outro lado, ano passado muito impactado pela alta da inflação e nesse ano ele vindo aí com um crescimento. Torcemos para que esse crescimento seja contínuo, que o governo também tenha apoio para fazer as reformas necessárias para que possamos ter longos anos de crescimento. Campos Neto diz que busca intermediação financeira mais digital e critica uma moeda comum. Segundo Campos Neto, ele quer que as intermediações tenham um fluxo financeiro mais ágil e mais fácil. E, por outro lado, ele acha que para isso acontecer tem que ser trabalhado a como que é? LP, qual que é, Rick? LPGD, como que é? Lei L, Geral de Proteção de Dados, é LGPD. LGPD. Tem que trabalhar a LGPD para que isso ocorra. E na questão da moeda comum, ele é contra, ele acha que com a digitalização e o crescimento da digitalização das moedas, o efeito da moeda comum não deve ocorrer e isso deve não ser necessário. Então, uma moeda comum não teria todos os efeitos que buscam com ela. Então, é uma crítica que ele faz, ele defende que não tenha uma moeda única. Rick, o Elinho, Rick. O Elinho caindo de volta toda semana aqui, Rick. Olha lá. Ele não aguenta mais, ele me mandou uma mensagem hoje falando Ah, assim, cara, não aguento mais aparecer no programa ali de vocês, toda pô, semana a mesma coisa. o Elinho tá fogo, cara. Dessa vez, Elon Musk é acusado de insider trading com a Dogecoin. Uma notícia que tem a investigação é que Elon Musk deve ser investigado por insider trading. Inside, como que é? Você que é bom no inglês, Rick. Inside,
Trading. Ó, insider trading. E porque ele talvez tenha pago até influenciadores para alavancar o preço da moeda e talvez ter ganhos nas transações dessa moeda digital. Então podemos ver o Elinho mais pobre, né? Acho que pode perder aí talvez 10 milhões, Rick. Ah, coisa pouca. Né? Tem 250 bilhões de dólares a fortuna dele. Então, Elinho mais uma. Fed pode pular alta de juros em junho, isso é bom para o mercado brasileiro. Então, o governo americano talvez não subindo não subindo a taxa de juros dos títulos americanos, e isso pode fazer com que a bolsa brasileira continue subindo. A semana foi muito positiva para a bolsa. Então, podemos ver isso, e muito em decorrência das taxas de desemprego não estarem aumentando lá. Então, eles estão vendo que talvez a inflação esteja parando um pouquinho de crescer. Por outro lado, uma notícia positiva para a semana, que nós falamos das outras, é que eles conseguiram aprovar no Senado e na Câmara, né, na Câmara e no Senado dos Estados Unidos, a elevação do teto de gastos, e podemos ver aí com tranquilidade os investidores, os mercados mais tranquilos, né? Eles estão mais tranquilos com essa questão. Taxas dos contratos futuros de juros longos estão caindo. O que é isso? Nós estamos vendo investidores com mais otimismo, vendo que a economia está crescendo, a revisão do PIB acontecendo, então taxa de juros futuro caindo, isso é bom para a economia como um todo. Podemos ver as empresas talvez contraindo crédito com taxas mais em conta, e também aquele, como que é que fala quando é aposentado, aquele crédito consignado, né, Rick? Podemos ver o que é crédito consignado, talvez as taxas do cartão, aquele cartão lá. Eu adoro a Renner, Rick. Eu compro lá no crédito. Você compra onde, Rick? Eu compro na Renner. Na Renner também? Eu comprava na Shein, mas agora eu compro na Renner. Cara, sabia que na Shein a esposa comprou e não taxaram? Sortuda? Foi R$120, não taxaram. Eu tô achando que o Lula sofreu uma pressão da galera e fez uma vista grossa. Não tá taxando, não. Engie, Vale e Petrobras são as preferidas da carteira de dividendos nas maiores casas de análise do Brasil. Então, as três tendo destaque estão sendo recomendadas para compra. O que isso mostra? Que nós podemos ver um novo rally das commodities, né? Então, o ciclo de commodity, há muitos analistas dizendo que nós estamos no início de um ciclo de commodity, e isso pode se acentuar, e algumas casas de análise talvez estão antecipando isso. Então, Petrobras e Vale, principalmente, que vivem do commodity, estão sendo muito recomendadas, grandes pagadores de dividendos. É uma surpresa só a questão da Petrobras, né? Então, o governo voltou, né? Tirou a paridade internacional, voltou a mexer ali no preço, voltando a fazer um pouquinho de uma forma mais sutil do que no governo Dilma, mas fazendo política social com a Petrobras. E a Petrobras, que foi o epicentro aí da Lava Jato, voltando aí ter cargos políticos dentro dela, o que é um receio muito grande que voltem talvez a fazer um grande acordão, né, ou desvios dentro ali da maior empresa do Brasil. E, por último, nós temos ali a Engie, que está também, e também está sendo muito recomendado, o Banco do Brasil, e Telefônica, Gerdau e Itaú Unibanco. Então, encerrando aí, são as maiores, as empresas que são mais recomendadas nas maiores casas de análise. Dessas, qual você compraria, Rick? Tem alguma ou não? Todas essas daí, eu iria de Petrobras. Então, eu tenho um amigo que falou que eu compraria o Banco do Brasil porque eles têm muita poupança. Vai entender, né? Gente, eu acho que é isso. Que vocês tenham um bom final de semana, um bom descanso e uma ótima semana aqui de negócio na semana que vem. Bye!